Programa Notícias em Foco. Um oferecimento. Autoviação Salineira. Diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Quigelados. Distribuidor exclusivo da Quigelados Sorvetes na região dos Lagos. Olá, amigos. Eu sou Vanilda Bidert e esse é o nosso bate-papo dentro do São Pedro Quer Saber, que nada mais é do que a focalização de tudo aquilo que diz respeito à qualidade de vida de São Pedro. Então, São Pedro em Foco vai mostrar para vocês tudo aquilo que diz respeito a nosso bem, a nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, ao nosso progresso, a tudo aquilo que nos faz felizes. E uma das coisas que nos faz feliz é sabermos que temos uma empresa de primeiro mundo que faz um serviço de altíssima qualidade aqui em São Pedro, embora muitos não concordem, porque todo usuário sempre tem algo a reclamar, como eu também tinha, e eu sou usuária. Mas a gente vai conhecendo, vai procurando saber o porquê que acontece determinadas coisas e chega à conclusão de que se a gente não estiver junto com a empresa, não for conhecer, não tiver um contato mais íntimo, muitos defeitos que nós encontramos, muitas vezes está em nós, na nossa impaciência, nas nossas necessidades. E foi o que aconteceu. Eu fui conhecer a empresa de ônibus que nos serve. Eu fui conhecer a Autoviação Salineira e tive a enorme satisfação, o enorme prazer de conhecer uma empresa que é de causar inveja. A estrutura, a maneira como conduz os treinamentos aos funcionários, aos motoristas, aos cobradores, aos funcionários internos, toda a assistência psicológica, assistência financeira, assistência cultural que essa empresa proporciona aos seus funcionários. Mas nós vamos ainda, vocês vão ouvir falar muito ainda de tudo isso que eu aprendi a ver na salineira, mas vamos começar por uma parte principal, que é a parte administrativa da salineira. Então eu vou apresentar para vocês um dos diretores, que é um jovem brilhante, um empresário ambicioso, um jovem empresário que, seguindo os passos do pai, está transformando a salineira naquilo que todos nós gostaríamos de ter em nosso município. E para mim, embora a aviação salineira esteja sediada em Cabo Frio, para mim é como se ela estivesse aqui do ladinho da minha casa em São Pedro. Então eu vou apresentar para vocês Gerson, que é um jovem brilhante, uma pessoa humana maravilhosa, um ser iluminado. Vocês vão dizer, quanto que a Vanilda está ganhando para falar tudo isso? Não estou ganhando nada. É porque a gente aprende a dar valor àquilo que realmente tem valor. Olá, é um prazer estar aqui perto da Vanilda. É um exagero, com certeza, esses elogios todos. Nós sabemos que nós temos bastante problemas para resolver. Nós sabemos que, na medida do possível, nós estamos sempre primando pelo melhor transporte. Nós estudamos muito, nós procuramos sempre estar atendendo da melhor forma possível e nunca sem fugir da responsabilidade, da exposição de estar aqui pelo simples fato da empresa, do grupo Salineira, né? No caso de São Pedro Aviação, São Pedro Aldeia, ela existir para atender a comunidade. Hoje eu estou na gestão da empresa, mas a empresa não pertence ao grupo societário, pertence a toda a comunidade, a todo o povo. São mais de 70 anos em toda a região. Ela foi fundada por Alex Novelino. Realmente é um prazer hoje participar da família salineira. A gente costuma dizer
aos colaboradores, que nós somos uma família. E é um prazer estar aqui com Dona Vanilda, uma amiga hoje da empresa. Não pense que ela só elogia não, ela vem aqui, ela puxa a orelha, ela reclama, ela pede, e na medida do possível nós estamos aqui para servir a comunidade. Nós somos permissionários de serviço público, né? E a gente entende o nosso dever para com o cidadão, para com o usuário do transporte, e procuramos sempre atender com todo respeito, com todo carinho. Estamos à disposição aqui para críticas, sugestões, e passar a palavra para minha amiga. Gerson, a gente sabe que em ano eleitoral é meio complicado sempre dar uma continuidade a projetos que já existem. Por exemplo, São Pedro é uma cidade meio complicada, né? Porque tem uma grande extensão territorial, tem vias não asfaltadas, não pavimentadas, trajetos muito longos, mas o povo necessita de transporte. E muitas vezes se utiliza de meios alternativos que não são tão seguros quanto um ônibus, mas por falta de opção, né? Embora a salineira sempre coloque as prioridades da população acima, mas acaba faltando, acaba alguém ficando sem condução, acaba alguém ficando desgostoso. Então eu queria saber de você o seguinte: nessa transição de um governo para outro, não só em São Pedro, mas em Búzios, em Araruama, onde já existem contratos com a salineira, onde a salineira já serve à população há muito tempo, existe alguma procura por parte desses novos prefeitos que vão tomar posse em janeiro, no sentido de haver uma expansão da empresa, de alguma sugestão, porque em época de campanha existe muita promessa, né? Eu vou colocar ônibus a R$1, vou pôr um circular, mas para isso existe um trabalho, existe uma como é que eu posso dizer, uma parceria com a salineira, né? Embora haja contrato, tudo isso. E eu queria saber, a salineira já foi procurada para esse tipo de serviço? Bom, Dona Vanilda, como você muito bem falou, existe um custo, existe uma conta a ser paga. É uma irresponsabilidade falar às vezes que vai se colocar unilateralmente a tarifa a R$1. Existe uma conta, o que existe em alguns municípios, como Arraial do Cabo, muito bem feito, como Cabo Frio, existe um subsídio tarifário, onde a prefeitura complementa o valor da tarifa. No caso de São Pedro Aldeia, o futuro chefe do executivo já procurou a gente, estamos agendando uma reunião para a gente estar conversando sobre transporte, para ele colocar os projetos da prefeitura em si em pauta, para a gente ver na medida do possível o que a gente pode atender. E um fato que ocorreu em Cabo Frio, que foi muito proveitoso e muito produtivo: Cabo Frio criou uma secretaria exclusiva de transporte. E a Secretaria de Transporte, quando ela veio para cobrar a empresa. E eu quero dizer que sempre que o poder concedente me cobra, eu melhoro. É muito importante essa cobrança. É claro que existe uma parceria, existe o bom senso, tanto do secretário de transporte quanto dos diretores da empresa, que determinadas linhas, como você bem falou em São Pedro Aldeia, são linhas de piso de terra, são linhas rurais, e que se fosse apresentar a planilha de custo e colocar o preço justo da passagem, seria muito maior do que é. Então, por isso existe o que a gente chama da tarifa social, né? A tarifa do trecho mais curto, ela acaba viabilizando quem mora mais longe. Porque, em verdade, normalmente, quem mora mais longe tem um poder aquisitivo menor e acaba tendo que ser custeada por esse pessoal que mora mais próximo do centro. Com relação ao transporte não regulamentado, isso gera um problema muito sério para a empresa, gera um problema de caixa para a empresa, que eu te digo que eu estou aqui na empresa há 18 anos. E há uns 10 anos atrás a empresa passou por uma dificuldade financeira muito grande, por falta de cobrança, de vontade política,
para com o transporte pirata, o transporte irregular. O transporte irregular, ele é muito ruim. Às vezes as pessoas falam, criticam, que mas só tem uma empresa na região. O transporte, ele não carece de concorrência. O transporte, ele carece de delegação e cobrança. Tá? No nosso caso, a gente tem exemplo em municípios aqui no estado do Rio de Janeiro, como o município de Campos, que você tem mais de 10 empresas concorrendo. O transporte é muito ruim. O que o poder público tem e deve fazer com a empresa é cobrar. Quem determina o valor da tarifa que a empresa vai cobrar é o poder público, ele que autoriza. Claro, mediante a apresentação de planilha de custo, mediante um estudo. Quem determina o itinerário e os horários que a empresa tem que cumprir é o poder público. Então não existe licitação, não existe concorrência para isso. A partir do momento que você coloca várias empresas concorrendo, e no caso o transporte pirata acaba sendo uma concorrência com a empresa, o que acontece? No horário do rush existe bastante oferta. Quem que vai operar 3 horas da manhã para levar uma família para o hospital? Que muitas vezes a empresa acaba sendo, o ônibus acaba sendo a ambulância de determinadas localidades. Então, o que é muito importante dentro do transporte, em primeiro lugar, é um estudo técnico. Sou formado, sou engenheiro de transporte, a gente procura estar sempre estudando, estar sempre aprimorando e sempre contando com empresas como a COP da UFRJ, para poder estar melhorando o nosso sistema. Agora, para Cabo Frio, foi feito um estudo junto com a Sinergia, que é a mesma empresa que fez o transporte de Curitiba. A gente está tentando fazer uma integração em Cabo Frio, que a gente possa estar melhorando o serviço e nos colocando sempre à disposição dos nossos prefeitos da nossa região, para que a gente possa estar sugerindo, estar junto com eles, elaborando o melhor transporte para a nossa população. Que, conforme eu enfatizei há pouco aqui, a empresa hoje pertence à comunidade. Gerson, muito obrigada da sua atenção, obrigada do seu tempo. Olha, eu acho que nós teríamos assunto para o dia inteiro, mas como você é uma pessoa super ocupada e nós temos um horário muito curto, então eu queria te desejar boa sorte, que a Salineira cresça, que a Salineira possa sempre fazer parte das nossas vidas, porque é como você disse, o ônibus da Salineira para muita gente é a ambulância. Se o meu marido, se eu ficarmos doentes, é a Salineira que vai nos atender. Então, muito obrigada do seu carinho, da sua atenção e vamos conversar mais um pouquinho sobre a Salineira, mas com um outro diretor. Gerson, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer, estamos aqui sempre abertos aí e parabenizar pela iniciativa. Acho que é um canal aí que vai popularizar bastante esse tipo de informação e acho muito importante e mais uma vez aí agradecer, tá bom? Muito obrigada. Agora você tem que dizer que a Salineira está às ordens para patrocínio também. Bom dia, amigos. Eu sou ao seu dispor, mais conhecido como Adispor. Eu trabalho aqui como motorista de ônibus e a partir de hoje você vai viajar comigo. Quem nunca viajou de ônibus vai ficar encantado com os destinos que eu vou apresentar. É uma viagem diferente, divertida, cheia de emoção e com muitas experiências novas. Bom, é isso, pessoal. Tá na minha hora, eu tenho que partir. O que foi? Tá esperando o quê? Sobe! Sobe logo e vem aproveitar essa novidade que vai dar o que falar. Continuando a nossa visita pela empresa Autoviação Salineira, nós estamos agora em companhia da Mola Mestra.
da empresa, vamos dizer assim, porque é o nosso gerente operacional, é a pessoa que cuida de tudo aquilo que você vê na rua e você utiliza. Então é a pessoa que você pode considerar a responsável e a culpada por tudo aquilo que você usa. Então o ônibus atrasou, é ele que é o responsável. O ônibus não passou no ponto, não parou, enfim, é o seu Maurício, que também parece que aqui é padronizado. Para entrar nessa empresa tem que ser uma pessoa muito iluminada, muito gentil, muito carismática e um ser humano maravilhoso também. E o Maurício não foge à regra. Aliás, foi com ele que eu tive a grande briga da minha vida, foi com ele que eu rodei a baiana, extrapolei até, fui indelicada, fui malcriada, reclamei muito da salineira e ele fez a gentileza de me ensinar como que a gente tem que se comportar diante de um problema. Ele, com um sorriso, me convidou para estar aqui na salineira, para vir aqui conhecer a operação, para conhecer a estrutura da empresa. Eu vim e me apaixonei. Primeiro por ele, depois pela salineira. Então agora vocês também vão ter uma amostra pequenininha do que é o Maurício. É um doce de pessoa, mas dirige a operação, toda a parte, a estrutura de ônibus da empresa com mão de ferro. Olha, eu já sou tímido, né? E você me elogiando dessa maneira, com certeza eu vou ficar mais tímido ainda. Bom, na verdade, toda a empresa, toda a diretoria, eu, né, e toda a minha equipe, a gente sempre prima pela justiça, pelo comprometimento e atender, seja reclamação, seja elogio, a gente trata com o mesmo carinho, né? E aos nossos motoristas, que na verdade é o primeiro contato com o nosso cliente lá fora, a gente escuta bastante, conversa, treina, e antes de tomar qualquer tipo de decisão, com certeza é bastante visto, avaliado, para a gente estar sempre tomando a medida mais justa possível. Então só te agradeço o elogio. A nossa primeira briga foi apaixonante. eu na verdade, com certeza aceitei todas aquelas críticas que você fez como uma oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, e a coisa concretizou de uma tal maneira que faço minha as suas palavras de carinho. Existe todo um projeto, assim como o Gerson, acho que no primeiro momento na entrevista ele falou, de projetos que a gente está esperando agora toda essa movimentação de troca de prefeitura, né? Toda essa transição. E o que a gente tem a passar para a população é que a gente investe a cada dia em tecnologia para justamente estar avaliando tudo isso. Não só a pesquisa de campo, mas hoje a gente possui um GPS que acho que no Brasil eu não vejo melhor do que o nosso, muito pelo contrário, nós desenvolvemos todos os GPS aqui, temos todo um trabalho de monitoramento com as meninas lá em cima, que qualquer reclamação, seja do usuário, e a gente vai até o fundo para ver se realmente a informação procede, para a gente estar tratando a informação com coerência. A gente sabe que o nosso cliente é bastante exigente, né? E por isso todos esses equipamentos que a gente possui justamente para dar esse conforto ao cliente, que uma reclamação que ele faz para a gente, ela é tratada, ela é respondida, ela é treinada às pessoas. A gente sabe também que o cliente às vezes espera 5 minutos, e 5 minutos para o cliente na verdade torna-se meia hora, quando na verdade não é, e a gente tem equipamentos para estar provando isso, né? Mas não vem o caso, acho que errar, já diz o meu diretor, só não erra quem está na praia tomando água de coco. A gente está trabalhando e os erros vão acontecer, mas o gostoso da gente é quando a gente recebe pessoas que
que realmente valoriza o nosso trabalho. A gente tem vários elogios também, tanto na forma de tratamento do usuário ou numa questão que a gente viu que o cliente realmente tinha razão e a gente tratou aquele problema, resolveu aquele problema. Então, o retorno, o feedback que o cliente dá para a gente é muito importante e valoriza ainda mais o nosso trabalho. Eu vou deixar a senhora na brilhante presença da Juliana, que ela tá querendo falar um pouquinho dos nossos cursos e ela vai dar uma palhazinha mais aprofundada sobre o Jovem Aprendiz e eu vou te deixar com ela aqui. Maurício, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, que afinal de contas foi você que agendou toda essa nossa permanência aqui. Foi graças ao seu empenho que nós tivemos acesso ao Gerson, ao Felipe e a toda a estrutura que a empresa tem e que oferece à população. E que a população, infelizmente, não quer tomar conhecimento. É preciso que você, aldeense, você da região dos lagos, tome conhecimento de tudo aquilo que você tem e tenha pertinho de você e que é seu. Como disse o próprio diretor administrativo, a empresa, embora seja um grupo gestor, mas a empresa é do usuário, porque é você que faz a qualidade da empresa. Se você não utiliza o ônibus, você não reclama, você não comenta das necessidades que um usuário tem direito a utilizar um veículo ou um serviço, ele vai se acomodar, ele vai ser sempre aquele rasteiro. Agora, a partir do momento que você utiliza o ônibus, que você deixa de usar um transporte alternativo que põe em risco a sua estabilidade física, a sua integridade como ser humano, você passa a ter um veículo mais bem dirigido, mais bem cuidado, uma empresa que vai estar sempre procurando atender você da melhor maneira e, como vocês puderam ter a oportunidade de ver, nós estamos aqui junto com seres humanos, com pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente, que é o quê? Viver bem. E é isso que a gente quer, viver bem. Mas para isso você também tem que procurar aonde você vai encontrar essa fonte. E a Salineira, através aqui do Maurício, você com certeza vai encontrar muita coisa boa na empresa de ônibus que você tanto reclama, que você tanto acha horrível. Só que, se você comparar com outras empresas, com outros lugares, você vai ver que você está muito bem servido. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer. Tá? Na verdade, a gente, para a população, nós apenas servimos, tá? E as portas estão sempre abertas para qualquer tipo de reclamação, sugestão, quer conhecer a empresa, dá uma ligadinha para a gente, marca. Nós temos projeto também de trazer crianças de outras escolas, né? Sempre vem aqui visitar a empresa. Então, são projetos sociais que a gente vai estar trabalhando, inclusive a gente vai estar lançando um agora, acho que a Juliana pode até falar, sobre doe um brinquedo, né? A gente vai estar fazendo uma coleta dentro dos ônibus para as pessoas que quiserem doar, a gente vai estar pegando esses brinquedos, vamos estar dando para uma creche ou uma entidade dessa que realmente está precisando. Então são vários projetos que nós temos e para estar junto com a população. Tá bom? Só tenho a agradecer a vocês, desculpa qualquer coisa e muito obrigado pela tua presença aqui comigo. Eu é que agradeço, Maurício, foi uma enorme oportunidade de estar junto a um ser humano tão iluminado e um profissional tão competente. Muito obrigada, viu? Nós estávamos citando vários projetos aqui da Salineira, né? Do Jovem Aprendiz, tudo. E foi dito do motorista cidadão. E você pode dar uma explicação para a gente melhor do que se trata?
Sim, eu cuido da parte de treinamentos aqui da empresa e hoje é o último dia do programa Motorista Cidadão, que é a nossa primeira turma. Foram 5 semanas com instrutores vindo do Rio de Janeiro, né, oferecendo esse curso, que é uma prestação de qualidade, né, para os motoristas tratarem bem os nossos clientes. Os motoristas têm aula de tudo, de como ser um motorista bom. Pode ser focado, por exemplo, tudo aquilo que ele passou por um treinamento normal e que esse curso agora é como se fosse uma reciclagem, onde ele aperfeiçoa tudo aquilo que ele aprendeu, no sentido de que ele, como motorista, pode vir a ser também o usuário do ônibus. Então, é como ele gostaria de ser tratado caso usuário. Ele é um curso específico para você se tornar um motorista ideal. Um motorista sem dúvidas, um motorista que sabe o que está fazendo. Tanto que tem algumas empresas do Rio de Janeiro que só contratam um motorista com esse curso. Então é um curso que pode ser aproveitado para ele até em outra empresa, se ele quiser. E a gente está com a nossa primeira turma assim, de formandos, né? Depois de muito tempo a gente conseguiu elaborar o curso e trazer para cá. E quanto tempo demora esse curso? Foram 5 semanas, com 4 instrutores. Inclusive, nós temos imagens da palestra que estava sendo oferecida, e a gente sabe que existe até ginástica, né, laboral, essa nova oportunidade que a empresa oferece para o funcionário de se tratar, de se cuidar melhor, né? Isso, foram 25 alunos aqui em Cabo Frio, 25 motoristas e 25 motoristas em Araruama também. Um total de 50 motoristas em Cabo Frio, toda a região, já aptos a ter esse tratamento, né? Muito bem. Juliana, você exatamente faz o que aqui na empresa e qual a sua formação acadêmica? Eu estou terminando a faculdade de pedagogia, eu sou contratada como estagiária de pedagogia, então toda a parte de treinamento dos funcionários é feita por mim. A minha gerente Mônica também me ajuda muito, e inclusive os jovens aprendizes que o Maurício comentou, né? Nós somos a 3ª turma, essa é a 3ª turma de jovens aqui na empresa. Eles têm aulas de tudo, de responsabilidade social, de direito, de liderança, de legislação de trânsito. Então, não só pode ser aproveitado para a empresa, como para a vida deles também. Muito bem, Juliana, muito obrigada, foi um prazer. Olha, nós tivemos aqui grandes surpresas e grandes esperanças de que as prefeituras, de uma maneira geral, todas as que se renovaram e mesmo as que foram reeleitas, que cuidem melhor dos seus munícipes, e dos caminhos é melhorando o transporte coletivo. E esse transporte coletivo nós viemos na fonte, viemos até a Autoviação Salineira, e nós esperamos que vocês tenham gostado de todas as informações que vocês receberam através deste programa sobre a empresa de ônibus que com certeza você utiliza em seu município. Obrigado. Olha, quem diria, hein? Com toda essa modernidade de hoje, a gente nem imagina que isso começou há mais de 60 anos. É tempo. A Autoviação Salineira foi fundada na década de 30 por Alexis Novelino. Em 1946, a empresa ganhou a concessão da primeira linha intermunicipal de Cabo Frio a Niterói, uma oportunidade de ligar o interior fluminense ao grande centro, um marco para o desenvolvimento da região dos lagos. De lá pra cá, muita coisa mudou.
E é essa transformação que eu vou mostrar para você nas próximas viagens do Salineira.você. Até lá! Essa empresa que, à medida que nós vamos conhecendo, vai nos surpreendendo pela qualidade do serviço, pelo prestígio que dá ao material humano. Claro, tem algumas falhas? Tem, como toda empresa, como todo ser humano, como tudo aquilo que envolve sentimentos, que envolve problemas, mas a Salineira a gente percebe que está sempre procurando, de alguma maneira, proporcionar o melhor. Nós estamos aqui agora com Felipe Belo, que, como o próprio nome já diz, é uma graça de pessoa, um rapaz inteligentíssimo, assessor de imprensa da Autoviação Salineira, um ser humano também cheio de qualidades e que vai nos mostrar, vai nos explicar, vai nos falar sobre vários projetos que a Salineira tem, não aqueles projetos que são só de fundo social para os funcionários, e sim para a comunidade. Então, a partir do momento que você toma conhecimento de que existe um programa voltado para você numa empresa particular, isso faz com que o poder público também se interesse e queira copiar, porque tudo aquilo que é bom, todo mundo quer fazer igual e quer superar. E é nessa concorrência que a população sai ganhando. Vamos falar com o Felipe Belo. Bom dia, Felipe. É um prazer muito grande ter você no nosso programa e eu gostaria que você explicasse exatamente o que é que você, em relação à sua função na Salineira, tem para oferecer junto à população. Bom dia, muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço estar no seu programa. Então, eu trabalho com a comunicação da empresa, né? Como assessor de imprensa. Eu lido com toda a forma de comunicação interna e externa da empresa. Tanto aqui interno, para divulgação de campanhas, de tudo que acontece lá fora, e aqui dentro sou eu que divulgo. E lá fora também. Muito bem. Dentro do que você divulga lá fora, levando o nome da Salineira para a população, o que é agora, atualmente, quais são os projetos que a Salineira tem em relação à qualidade de vida do usuário da Salineira? Então, nós temos aqui vários setores, né, que cuidam de cada um de uma parte desses setores. A gente tem um projeto maior agora, que é o Salineira.você, que está ao ar na programação da TV Globo, né, no Comercial do Fantástico, todo domingo, a cada 15 dias, que é um programa que fala sobre a empresa, fala sobre os projetos da empresa, fala sobre a história da empresa também, e tudo que a empresa faz para poder atender melhor o cliente. Entendi. Eu sei que existe, por exemplo, o dia comunitário, não é isso? Salineira com a comunidade. Pois é, e o último que eu soube foi justamente aqui em São Pedro. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e dissesse quais são os próximos projetos que vocês têm em relação à comunidade. O último, na verdade, foi em Arraial do Cabo, no dia 27 de outubro, semana passada agora. A gente trabalha com a comunidade todo final de mês, todo último sábado do mês. A gente leva até as comunidades serviços de corte de cabelo, assistência jurídica. A gente leva o Fale com a Salineira, que as pessoas tiram toda a dúvida que elas têm em relação à empresa. Banco de dados de currículo, né? Que a pessoa leva o currículo e a gente traz para o banco de dados. Quando precisar, a gente chama a pessoa. Tem a Tenda da Beleza, com a maquiadora Maiara Rodrigues, que é de São Pedro da Aldeia. Ela, inclusive, está no Rio de Janeiro agora estudando. Temos também sorteio de cesta básica. Temos aferição de pressão, medição de glicose. Tem sorteio para criançada lá de brinquedo, tem tudo isso.
É mais ou menos como se fosse um dia da cidadania, um dia da ação global, só que patrocinado, feito exclusivamente pela Salineira. Exatamente, como se fosse a ação global da Rede Globo. Só que é a empresa que faz, organiza e realiza o evento nas comunidades. Muito bem. E quais são os próximos projetos, quais são as próximas realizações da Salineira em relação à comunidade? Nosso projeto próximo agora, que vai começar amanhã, dia 1º de novembro, e vai até o final do mês, até 27 de novembro, é a campanha de Natal, onde nós colocaremos no ônibus, né, cartazes e sacolas para arrecadarmos brinquedos com a população da região dos lagos toda. E no final do mês vamos fazer o levantamento desses brinquedos e vamos em dezembro doar para uma instituição de caridade, que ainda não sabemos qual é. Muito bem. E só brinquedos? Só brinquedos. Felipe, você tem aqui dentro da empresa uma tarefa bastante árdua, que é a de ouvir as reclamações, que é a de ser, enfim, o cartão de visita da empresa, né? Então, muitas reclamações que são dirigidas à empresa passam por você. Aliás, eu acho que a grande maioria. Qual é a principal reclamação do usuário em relação à empresa, à Salineira? Temos vários tipos de reclamação. Geralmente é em relação ao motorista mesmo. Eles falam que não param no ponto de ônibus. Mas como nós temos o GPS aqui, na maioria das vezes nós conseguimos derrubar essa teoria, essa tese, essa reclamação, porque nós conseguimos ver no GPS aqui na empresa, e a gente vê que não é bem assim. Mas você sabe que existe esse tipo de infração, né? Sei, a gente sabe que existe, mas não é tão grande quanto falam. Você sabe que eu sou usuária de ônibus. E você sabe que se eu vi... Aliás, nós nos conhecemos através de uma grande briga, de uma grande discussão. Eu como usuária e a Salineira como a fornecedora do serviço. E foi assim que eu acabei vindo conhecer a Salineira da maneira como eu conheço hoje. Hoje, para mim, a Salineira é uma empresa de primeiro mundo, com falhas, ainda com muita coisa que pode ser melhorada, mas dentro da região dos lagos, a Salineira, para mim, é uma empresa exemplar. E foi através de muita briga, muita reclamação, que eu acabei tomando conhecimento de toda a infraestrutura que existe aqui dentro da Salineira. E uma das minhas reclamações era justamente essa. O ônibus vem com um letreiro de boa tarde, bom dia, boa noite, boas festas, enfim, tudo. Quando está próximo ao ponto é que aparece o destino para onde ele vai. E muitas vezes não dá tempo da gente acionar, fazer o sinal. E o ônibus passa batido. E isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu deveria saber o número do ônibus para saber para onde ele vai, mas nem sempre a gente na hora presta atenção no número, presta atenção sim no destino para onde vai. E isso é uma coisa que vocês poderiam arrumar aqui, diminuir esse tempo dessa saudação que é muito gentil, mas um tanto quanto inconveniente. Essa é uma das reclamações que nós temos também, nós temos aqui na empresa. Que a pessoa não consegue ler o letreiro que passa muito devagar, né? Fica boa tarde muito devagar e quando vai passar o nome da linha passa muito rápido. Mas nós temos projeto para isso também. A gente em breve vai renovar esse sistema para poder conseguir sanar esse problema. Todas as reclamações que a população possa ter no sentido de mau atendimento, mau serviço, enfim, tudo aquilo que engloba a sua satisfação em relação a uma empresa que fornece um serviço para você, ela pode ser feita sempre através de telefone, através de e-mail, através de a sua vinda até aqui. E, aliás, seria uma boa, porque evitaria muitas vezes da pessoa reclamar sem conhecer a empresa. E eu sei que vocês estão sempre de portas abertas para receber todo e qualquer usuário aqui. Exatamente, a pessoa só ligar para a empresa, se quiser conhecer a empresa, né?
liga para o 2647-8200, liga para a gente, agenda uma visita para conhecer a empresa, conhecer a estrutura que a gente tem, que é muito boa, e a gente quer levar isso para fora também, sempre o melhor serviço. E olha, e foi assim que eu mudei a minha ideia através da salineira. Antes, para mim, era uma empresa ruim, uma empresa onde eu só via defeitos, e através dessa vinda minha até aqui, não hoje, mas há já mais de anos, é que eu mudei o meu conceito em relação à empresa. E por isso hoje eu estou aqui perguntando a vários diretores da salineira o que é que a salineira tem para oferecer em termos de qualidade de vida para o usuário. Não só para o usuário primeiro, que é o daqui de pertinho, o de São Pedro, mas aquele usuário que fica longe, que fica numa área rural, para o veranista. Por exemplo, eu sei que agora, a partir do mês que vem, nós vamos ter vários turistas aqui em toda a região. E em São Pedro, pelos eventos que acontecem lá e pela chamada São Pedro Cidade Dormitório, o que não é mais uma realidade. Mas ainda tem gente que vem para cá achando que São Pedro é aquele lugar onde você vai dormir e vai passear nas outras cidades. E a condução, o ônibus, é o veículo mais usado, porque nem sempre a pessoa sabe aonde deixar o carro. Mesmo com GPS, com tudo isso, é muito mais prático ir de ônibus, né? E mais seguro também. Então eu queria saber se a salineira tem alguma programação voltada pro veranista. No sentido, por exemplo, o idoso, vamos dizer, o idoso porque é o que mais se vê. O idoso vem para cá, sobe no ônibus e não tem a carteirinha da salineira, né? Porque ele não vai ficar aqui, ele vem para passar uns dias. Eu queria saber se a salineira tem alguma programação no sentido de ajudar, facilitar a vida desse veranista que vem para cá, passa 15 dias e que ele, por direito, pela lei, ele não paga passagem. Mas como ele não tem a carteirinha da salineira, ele tem a carteira de identidade, mas não tem a carteirinha da salineira, se ele teria um meio, uma maneira de conseguir uma carteirinha por um curto espaço de tempo. Tem. A pessoa pode entrar no ônibus com a identidade e ele vai ser orientado, a pessoa vai ser orientada a vir até a empresa para poder fazer um cartão por um período de tempo. Se for ficar na cidade um mês, vai fazer por um mês. Se for ficar 15 dias, vai fazer para 15 dias. E essa é uma gratuidade, é um serviço social que a salineira disponibiliza e é inteiramente grátis. Você vem até aqui, você não precisa tirar fotografia, nada. A fotografia é tirada aqui, você só traz um documento com a sua foto e um atestado de residência, não é? Ou às vezes nem precisa, porque quando é veranista nem tem esse atestado. Mas traz um documento e você tira essa carteirinha para você usar pelo período em que você vai ficar aqui. Inclusive, em janeiro, nós vamos ter um evento lá em São Pedro e foi feito com o Rotary Club e foi feita uma parceria com a salineira no sentido de que seja instalado lá um ponto aonde vão ser fornecidas essas carteirinhas pelo período em que o veranista estiver na cidade. Exatamente, a gente está apoiando o Olambra, né? A Feira de Olambra de São Pedro da Aldeia, que é um evento conhecido no país todo, né? Das Flores, que a gente adorou apoiar a ideia. Pra gente é uma honra, de verdade. Eu participei desse processo de patrocínio, eu adorei muito. Inclusive, colocaremos lá uma tenda, né? Para as pessoas tirarem dúvidas e para fazerem cartão também, de gratuidade. Ah, muito bem. Não só para o veranista, mas para todos que tiverem qualquer dúvida, do dia 11 de janeiro ao dia 22 de janeiro, durante 10 dias vai ser feita essa feira, vai acontecer essa Feira das Flores, pelo
Rotary, com total patrocínio da salineira. E lá você vai poder tirar também dúvidas a respeito da salineira e poder conseguir a sua carteirinha de gratuidade, caso você seja um idoso. Teremos funcionários lá, né, no local, fazendo a carteira de gratuidade e também para esqueci o que ia falar. E também para tirar dúvidas da população e de visitantes, de turistas. A gente orienta as pessoas, né, que forem tirar carteira para vir até a empresa, na sede, na central de atendimento aqui na frente. Felipe, você teria mais alguma coisa para dizer em relação a qualquer evento, qualquer orientação que você queira dar para a população, principalmente a população de São Pedro, em relação à salineira, ao uso do transporte público? Eu gostaria de deixar claro que eu estou aqui 6 meses na empresa, né, e a gente tem conseguido mudar essa visão que as pessoas têm da empresa, que é uma visão não tão realista assim como eles acham que é. Né? Que é uma empresa boa, que a gente faz tudo para melhor atender ao cliente, ao passageiro, e a gente tem conseguido mudar essa ideia, essa visão das pessoas. Eu gostaria de frisar também, deixar claro, que agora em novembro, lembrar na verdade, que teremos uma campanha do brinquedo de Natal, que as pessoas doem brinquedos nos ônibus, que eles serão doados para a instituição de caridade. E que esses brinquedos não sejam aqueles que você iria jogar no lixo, né? Que ainda dê para aproveitar. Verdade, tem que estar em bom estado de conservação, por favor. Felipe, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você, conhecer mais um pouquinho da salineira através da sua gentileza e dizer que você na salineira está fazendo um grande bem, porque a salineira está cada vez mais se modernizando, cada vez mais se tornando uma empresa modelo e com funcionários como você. Muito obrigado. Eu que agradeço as palavras e muito obrigado por estar no seu programa. É um programa bem legal, né? E assistam TVC News.